Muitos dizem um livro santo, outros dizem um livro sagrado, outros dizem é infalível e não sabem que essa palavra Bíblia, exatamente, é uma palavra pagã. No original, a palavra Bíblia deveria vir do significado de biblioteca, está correto. Mas segundo o meu conhecimento, o título vem de uma cidade da Itália que era chamada Biblos. O escritor dessa Bíblia chama-se João Ferreira de Almeida, foi coordenado pelo Papa Damasus. Essa Bíblia foi agraciada, adulterada e agraciada. Ao passar ela do hebraico paleo-arcaico para o grego-latim, foi aproveitado para que assim se introduzisse nela nomes de blasfêmia, muitas palavras erradas, distorcidas, equivocadas, palavras que foram mudadas para mudar o sentido das frases e assim consecutivamente. E o meu trabalho aqui, induzido pelo Rura Ulrindi Yalro, é trazer para você que quer a emetiur, quer dizer a verdade, convidando assim para esse estudo profundo, para que você conheça realmente quem é a Bíblia. E você pode começar já colocando uma observação mental. Bom, se eu falo assim da Bíblia, por que eu estudo a Bíblia? Exatamente, a gente tem que estudar para conhecer onde estão os erros. Tá? E o Rura Ulrindi Yalro, aquele que eles chamam de Espírito Santo, que não tem nada a ver, já é uma grande blasfêmia isso aqui. Ele que me mostra, porque eu fui exatamente induzido pelo próprio Yahushua a estudar a Bíblia. Ele é o meu professor. Por isso eu não tenho medo do que estou falando, do que estou passando, porque sei exatamente hoje que a maioria das palavras dentro da Bíblia Ferreira de Almeida, elas não correspondem com aquilo que vem do hebraico paleo-arcaico. Muitos pensam que foi transliterado. Não. Nome, por exemplo, não se translitera. Nome é único, tá? E nessa brincadeira de fazer essa Bíblia, o nome de Yalro desapareceu, Aquele que vem do tetagrama desapareceu e foi substituído por nomes de blasfêmia. E nós estamos aqui procurando trazer esse conhecimento para você que não sabe disso, para você que venera a Bíblia como se ela fosse um livro infalível. Não, eu não estou dizendo também para que você não continue estudando a Bíblia. Sim, vamos continuar estudando porque eu fui mandado a estudar a Bíblia. Mas todos nós que estudamos um livro, nós precisamos conhecer as suas origens, seus fundamentos, tá? E o autor do livro, esse é o primeiro que nós devemos conhecer, seu nome, sua propriedade, tudo que vem dele. Porque senão nós estaremos dando crédito a algo duvidoso. Então eu quero dizer para você que vai ouvir essa mensagem que o nosso objetivo não é colocar dúvidas na sua mente, mas trazer uma verdade que foi ocultada para que nós venhamos perder a nossa salvação. Isso está lá no livro de Isaías, falando popularmente, Isaías capítulo 14, do versículo 12 ao 14. O profeta conversa ali com o próprio Satanás, diz: como tu caíste, ó estrela da alva, tu que debilitava as nações, e por aí a conversa foi essa, Tu que dizias no teu coração, eu subirei acima das mais altas nuvens, colocarei o meu trono e ostentarei como se eu fosse o próprio Yalro. Bom, muita gente não tem a mínima ideia de que isso aconteceu. E essa Bíblia aqui foi o princípio exatamente desse engano, tá? Eu digo para vocês sem medo de errar, desde 1492, quando a mulher foi para o deserto, ou seja, o protestantismo, o último grupo do protestantismo, a família dos 13, as 13 famílias, fundamentaram os Estados Unidos da América do Norte, quando o protestantismo de Yahushua se vendeu para a doutrina de Martinho Lutero, desde lá que a gente vem comendo exatamente estrume, que nós vem comendo, bebendo
mensagens falsas, mentirosas, que levarão praticamente quase todos à perdição, com exceção de 144 mil, que é uma história que eu vou contar daqui para frente. Antes de mais nada, eu quero dizer para você que através de inspiração de nosso Yahushua HaMashiach, eu posso contar para você o que aconteceu lá no Shual Mayal, tá? O que essa Bíblia aqui não pode contar, e Yahushua nos mandou o entendimento, tá? A guerra começou lá. No livro de Apocalipse, capítulo 12, mostra a queda de Satanás e dos seus anjos. Só que o relato que está ali só fala de terça parte. A terça parte dos anjos, né? Lá fala anjo, mas a linguagem seria querubins, que foram expulsos do Shual Mayal. Esse é o nome, não é céu não, é Shual Mayal. Eles foram expulsos de lá pelo motivo do majoritário deles, o Lúcifer, ou seja, o cabeça, né? Aquele que descreditou a doutrina de Yahuwah referente à criação. Esse foi o motivo, porque Satanás tentou fazer um projeto em cima do próprio Yahuwah. Ele queria ficar como o proprietário do planeta Terra. E eu quero contar para vocês que ele habitava exatamente dentro da cidade de ouro e cristal, chamada Yahushua Oleim. Essa cidade era exatamente coordenada por Yahuwah para descer e ser colocada no planeta Terra, o sétimo planeta criado por Yahuwah. E ali, Satanás habitava dentro daquela cidade com os 143 mil anjos. Com ele eram os 144. Mas não temos essa conta, digamos assim, bem explícita, mas pelo Ruach de Yahuwah ele nos faz saber que essa terça parte compunha-se exatamente de 144 mil anjos. São exatamente 144 mil moradas que tem lá nessa cidade chamada Yahushua Oleim. Tem nada a ver com Jerusa, tá? Jerusa é o nome de uma bruxa e além é sepultura. Vou logo dizendo aqui para vocês. Foi trocado, todo esse palavreado foi trocado dentro do original para a falsidade da Bíblia agreciada, João Ferreira de Almeida. Então, não é que seja tudo falso dentro da Bíblia, não. Só trocaram nomes, trocaram assuntos para que nós não viéssemos entender, porque essa mensagem é para o tempo do fim, tá? E assim, Satanás foi expulso daquela cidade. Mas qual foi o motivo da expulsão dele? Porque ele se levantou-se contra a coordenação de Yahuwah. Muitos religiosos, quando estão nas suas pregações, eles dizem que esse anjo, né, que ele virou anjo depois de caído, virou anjo. Dizem que ele simplesmente foi derrubado porque ele desobedeceu a Yahuwah. E assim, traz as características de que Yahuwah é um ditador, tá? Mas nada a ver, não é questão de desobedeceu a Yahuwah, porque Yahuwah quer que todos nós sejamos libertos. Por isso ele nos deu o livre-arbítrio. Não foi uma questão de desobedecer, foi uma questão que esse anjo caído criou um projeto em cima daquilo que não podia, que eram as características do universo. Os 10 mandamentos são as colunas do caráter, as colunas do universo, é o caráter de Yahuwah. E são intocáveis, de forma nenhuma, homem nenhum ou Satanás nenhum pode fazer mudança nisso e nem pode frustrar os planos de Yahuwah. Esse é o motivo de nós estarmos aqui enfrentando uma semana profética de 6.000 anos. Então, quando esse anjo foi expulso lá do Shual Mayal, a cidade ficou deserta. Exato. E Yahushua nos avisa no livro de Yahuhanan que na casa de meu Abba, né, que ele chama pai, pai não tem nada a ver, pai é pai de santo, é padre, é pastor, isso é pai. Nosso Abba, Yahuwah, ele diz, na casa de meu Abba há muitas moradas, se não fosse assim eu teria dito que eu vos preparar lugar e voltarei para levá-los para mim mesmo, para que onde eu esteja, estejais vós também. Essa mensagem ele deu aos seus discípulos, tá? E aí, essa cidade está lá esperando por nós.
Só que esse grupo, para o fim, ele é consagrado em 144 mil. E quando foi que começou essa contagem dos 144 mil? Exatamente quando o grupo dos 13, as 13 famílias, se prostituíram, se venderam para a doutrina de Martinho Lutero, em 1844, com a fundação da Igreja Adventista, quando ele mandou uma profetisa adverti-los, porque eles tinham virado maçom, eles se venderam pelo CNPJ. Tá? Isso é um estudo muito profundo, tem muita explicação. Então, os 144 mil, eles são fora parte desse negócio de igreja, não tem nada a ver com igreja. Tá? Então, Ellen White, ela foi levada por Yalro para levar mensagens que Yalro mandou, porque não tinha mais, eles se corromperam a ponto de não ficar um homem para levar essas mensagens. E então Yalro usou uma mulher porque ele precisava tirar assim os 144 mil. E aonde é que está a mensagem para a gente provar isso aqui que eu estou falando? Está em um livro chamado Primeiros Escritos, está na página 20, 21 e 22. Lá tem o testemunho de Ellen White falando, chateada com eles, porque ela falou desta visão que ela teve para o pequeno grupo que ela conduzia lá em Portland, Maine, que Yalro teria falado com ela, teria mostrado princípios, e eles do pequeno grupo acreditaram. Mas quando ela falou aos adventistas, como ela diz lá, falei aos adventistas nominais, e eles disseram que era mesmerismo, quer dizer, espiritismo que ela estava produzindo para passar para eles. Eles não aceitaram, rejeitaram. Então, quando você fala de 144 mil, os adventistas não sabem explicar o que é os 144 mil, sua origem, por que eles não são os 144 mil, apesar de estarem dizendo que estão guardando mandamento. Exatamente, eles não são os 144 mil. Mas um grupo que foi coordenado por Ellen White, esse grupo é que deu origem aos 144 mil. Desde 1844 para cá, a mensagem que nós temos é uma mensagem também que eles paganizaram dentro dos escritos de Ellen White. Exatamente. Para isso nós precisamos estudar e ter conhecimento. Então, de lá para cá, vem a Igreja Adventista aí crescendo no mundo, mas ela é obra da maçonaria. Ela se vendeu para a maçonaria, para os princípios de Martinho Lutero, o Agagita, tá? Descendente de Esaú. Eu sei tudo isso porque o Rura de Yalro me dá o conhecimento. Então, os 144 mil estão sendo confeccionados individualmente de igreja, de religião. Nada disso. Todas essas balbúrdias que você vê no movimento religioso não tem nada a ver com os 144 mil. Eles estão sendo tirados, como ele diz em Apocalipse 18:4. Sai dela, povo meu, para não ser cúmplices dos seus 7 pecados e participantes dos seus flagelos. Então, esse povo é um povo individual. E Satanás está lutando exatamente contra eles, tá? Mas nós temos exatamente a confiabilidade que Yahushua nos deu através do profeta Kozokiuli, ou seja, Ezequiel, no capítulo 9. Ele diz lá que não é para tocar nos eleitos, ou seja, nos que estão selados. E aqui vem a questão do selo. Nós temos o selo e temos o sinal. O selo é o nome. Lá em Apocalipse 14:1, deixa bem claro, quando ele diz: e vi o cordeiro sobre o monte Sion. Lá está dizendo Sião, mas é Sion. E com ele os 144 mil, tendo escrito em suas frontes o seu nome e o nome do seu Abba, quer dizer, Pai no popular. Então, é individual de religião, não tem nada a ver com religião, tá bom? Então veja bem, esses 144 mil, eles vão habitar dentro da Nova Yahushua. É a cidade exatamente do povo de Yahushua. Ela está esperando o momento. 144 mil subirão até a casa de Yalro.
Esse é um privilégio para os 144 mil. Mas vem cá, depois disso ele diz que viu uma grande multidão, Apocalipse 7:9, exatamente. A grande multidão é exatamente aquele pessoal que vem de Adão até 1844, quando houve uma purificação, e dali por diante fica os 144 mil para a última purificação no final da história. Eu tive um entendimento trazido pelo Ruja de Yalro, de que os 144 mil escolhidos para habitar na nova Yahushua, eles não seriam só agora do fim, do tempo do fim, mas eles seriam exatamente toda a liderança que Yalro levantou desde Adão, exatamente, porque é sacerdote, esse povo é sacerdote. Então, a liderança até a morte do Mehushai, Yahushua, eles foram sacerdote. E aqueles que foram consagrados verdadeiramente, também eles fazem parte desse sacerdócio. E Yahushua falou para os discípulos, no livro de Yahu-Hanan, foi para os discípulos que ele falou: na casa de meu Abba, há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou teria dito que eu vou e voltarei, para levá-los, porque há muitas moradas na casa de meu Abba, para que onde eu esteja, estejais vós também. Então, se ele fez essa promessa para os discípulos naquele tempo, essa promessa não quer dizer que ela é para um povo individual só para o tempo do fim, mas sim, ela é para um povo chamado de sacerdócio, povo escolhido, povo eleito de Yahushua. Tem um texto de Ellen White que diz que aonde o cordeiro for, esse povo vai estar com ele, os 144 mil. Então, entrando nessa linha de raciocínio, de ver esse texto, que ele diz que na casa do meu Abba há muitas moradas, eu cheguei à conclusão de que o que está se levantando agora, é o restante desse grupo que é dado como sacerdócio, povo puro, escolhido para Yalro. E nós, agora do tempo do fim, já estamos sendo selados. Essa questão do selo, ela vem exatamente do momento em que foi feita a purificação e aquele povo que já está no pó, os sacerdotes que estão no pó, na ressurreição parcial lá de Daniel, Dayanu 12, verso 1 e 2, ali diz que uns vão ressurgir para a vergonha eterna, outros para a honra. Então, eu quero dizer para vocês que aquele povo que foi purificado até 1844, com a purificação que eles dizem do santuário, que santuário é uma palavra blasfêmica também, Então, esses se encaixam em 1 Coríntios 15, onde diz que nem todos dormiremos, quer dizer, nem todos passaremos pela morte, mas vamos ressurgir no abrir e fechar de olho. Ou seja, seremos purificados no abrir e fechar de olho. Isso está se referindo aos sacerdotes, Aqueles que fazem parte do grupo dos sacerdotes que não ressurgiram, ou que não, aliás, que não ficaram no pó para a primeira ressurreição. Então, esses vão ressurgir na ressurreição parcial. Será que vai demorar ainda? Não, não vai demorar. Está perto, muito perto desse acontecimento. Porque o relógio do tempo já mostra que nós estamos às portas de ver Yahushua voltar. Todos os acontecimentos estão começando, como ele disse, ainda não é o fim, é o princípio das dores. E nós já estamos vendo. O mundo está se retorcendo, As catástrofes, a destruição, guerra, rumores de guerra, do jeito que ele falou que estava acontecendo, mas ainda não era o fim, era o princípio das dores. Então, o remanescente é um povo que é escolhido não por homem, mas pelo próprio Yalro.
Eu não sei quem são eles, a não ser quando Yahushua trouxer eles e nos apresentar. Eu só sei que a hora está chegando. E nós vamos ter que receber pessoas que nós nunca vimos na nossa vida, como os discípulos, né, os primeiros discípulos. Em cada grupo que caiu, ficou aquela, digamos assim, aquela comitiva dos 12, dando continuação. E nós vamos ter que receber esse povo para ver chegar ao fim. Eles vão estar conosco. Não vai ser algo fantástico, como se diz, né, no palavreado grego. Vai ser super legal. Você vê agora o Cafos, né, chamado Pedro, o Shaul, chamado Paulo, esse pessoal se levantando dos mortos na ressurreição parcial e se unindo a nós e nos fortalecendo para nós chegarmos ao fim nessa guerra, nessa batalha que nós vamos ter agora, exatamente contra a besta. Isso é essencial para nós que estamos aqui fracos, abatidos. Agora, quem é o remanescente de Yahu? Você sabe? Eu não sei, mas ele sabe. E nós vamos ser apresentados uns aos outros. Não falaremos uma língua diferente uma do outro. Não, em hipótese nenhuma, teremos dúvida de Yahushua ou de Yahu, tá? Por quê? Porque nesse momento nos será conscientizado 100%, tá? Esses discípulos que tiveram com o próprio Yahushua, que andaram com ele, vão nos conscientizar. Exatamente. Será momentos que nós não sabemos dizer a grandeza desse evento, mas eu só sei dizer que será maravilhoso para nós. Então, eu quero dizer para vocês, muitas coisas que não é para todo mundo acreditar, pode ter certeza, não é. Mas evidências da própria Bíblia, João Ferreira de Almeida, cheia de defeitos, cheia de erro, mas o Rura Ulhin de Yahu nos conscientiza, tá? E nós precisamos estar atentos para isso. Ele disse que não devemos tocar em nada que é impuro e ele nos receberá. Não devemos nos envolver com o pecado, porque o pecado gera morte. Cada um de nós devemos fazer a nossa parte, exatamente para fugir do pecado. Temos aqui os sinais que acompanham os remanescentes. Apocalipse, capítulo 14, versículo 1. Ali afirma que eles terão marcado na fronte com o nome, ou seja, o Shuan de Yahu e o Shuan do seu filho, né? Então, Yahushua, essa é a conjunção dos dois nomes. E essa unção, ela vem porque o remanescente vai tirar todos os nomes de blasfêmia da sua fronte. Aqueles nomes que foram consagrados, que por anos e anos foram invocados, nomes de demônio, tudo isso vai ser tirado da nossa fronte, tá? Aqueles que continuam maculados jamais poderão ser eleitos como remanescente, está lá em Apocalipse, né? No Galute, capítulo 14, versículo 4. Bem-aventurado aqueles que não se macularam com as mulheres, quer dizer, em profecia eles chamam de igreja, nada a ver. Não se macularam com a prostituição, exatamente. Então isso é muito importante a gente observar. Eu quero trazer aqui também pontos adulterados dentro da Bíblia. No livro de Levítico, no capítulo 21, nós temos ali a lei para os sacerdotes. E agora nós precisamos conhecer e entender por que foi, de certa forma, decretado por Yahu através de Merúshua, que passou para Arão, a lei para os sacerdotes. Quando você vê aquilo ali, saiba que aquilo ali não é um mero por acaso. Aquela lei era exatamente um ritual especial para um sacerdócio que viveria dali por diante na pureza, tá? Assim como Adão e Ava viveram um dia lá no Éden.
Exatamente, essa era a forma para o sacerdócio poder estar na presença de Yahweh. Mas quando era na festa, na primeira festa do ano, que é o Pessá, esse sacerdócio ainda tinha que oferecer sacrifício por si por 5 dias, tá? Desde o dia 10 até o 14º dia. Esse sacerdócio teria que se purificar para no dia, exatamente, já na passagem do crepúsculo de um dia para o outro, ele teria que oferecer o sacrifício pelo povo. Era praticamente chamado de festa para eles como Yom Kippur, ou seja, o dia da purificação. Entrava no dia 10, assim como o cordeiro também, de 1 ano sem defeito, sem mácula, teria que ser sacrificado. O sacerdócio também se sacrificaria, se livrando de qualquer hipótese de pecado, qualquer tipo de pecado, pequeno ou grande. O sacerdócio teria que estar puro, pois ele ia estar na presença de Yahweh. E se ali ele se apresentasse com pecado, ele era morto. A história é bem clara. E a lei sobre o sacerdote apresenta a forma de como poderia ser escolhido pessoas para ser sacerdote e sumo sacerdote. Não era qualquer um. Então, se você ler a lei para os sacerdotes, você vai entender. Essa lei tinha o propósito de, no futuro, tirar uma virgem pura do sumo sacerdote para o nascimento do Mehushai. A história é bem clara. Mas aí nós temos um problema, porque quando você pega o Novo Testamento, você vai encontrar lá no livro de Manial, antes do nascimento de Yahushua, eles dizendo que Yahushua é descendente de Davi. Davi era rei, e rei é da tribo de Yahudá. E a tribo que tinha o sacerdote eram os levitas. Então, quem não tem noção vai continuar acreditando que exatamente Yahushua é descendente de Davi. E eles colocaram um texto onde o cego Batimeu disse, lá ele chama Jesus, já é blasfêmia isso aí, Jesus, filho de Davi, tem nada a ver. Yahushua descendeu da tribo dos levitas, tá? Da filha de um sumo sacerdote. Essa é a realidade. Sem defeito, sem impureza, sem mácula alguma, nunca foi tocada por homem nenhum. Então, quando você analisa a tribo de Yahudá, que ele chama Judá, tribo dos reis, você vai ver que eles eram depravados sexualmente. O próprio Davi, você sabe a história dele. Como era que Yahushua tinha que nascer da descendência de Yahudá, com determinados homens impuros, cheios de impureza? Jamais. A outra coisa é dizer no livro de Apocalipse 5:5, dizer que Yahushua é o leão da tribo de Yahudá. Olha, outro buraco, tá? Aqui é que eu digo para vocês, se nós não tiver a instrução do Ruha do Altíssimo, nós vamos nos embriagar com essa Bíblia João Ferreira de Almeida, porque eles fizeram de propósito essas mudanças. A história não é regida dessa forma que eles trocaram aqui para fazer confusão com a gente. Lá diz, não chora não, que o leão da tribo de Judá. Que leão, coisa nenhuma. Primeiro, para começar, a tribo não é de Judá, a tribo é dos levitas. E em segundo lugar, o elemento que representa Yahushua nunca foi um leão, tá? É exatamente um cordeiro manso e humilde. O leão é um animal voraz, carniceiro, babosento, nada a ver com Yahushua. Mas aí fica até bonito você ouvir esse, não, Yahushua era valente, tipo um leão, nada a ver, não pode trocar. O outro texto adulterado, eu vou pegar, que ele está lá na Torá, quando refere-se que quando o povo pecava, eles estavam à beira da morte, a serpente picava eles, e Yahushua mandou que ele levantasse um cordeiro, para que o povo contemplasse, porque esse é o símbolo de Yahushua. E lá eles colocaram uma serpente, levanta a serpente lá no deserto, nada a ver. Serpente nunca foi símbolo de salvação. Ali é texto adulterado. São inúmeros textos adulterados que nós temos que ter certeza para poder
seguir corretamente as Escrituras. Textos adulterados também, como eles jogaram no livro de Hebreus, sobre, se eu não me engano, no capítulo 5, que eles falam do sumo sacerdote Melquisedeque. Ali é uma baita de uma piada. Melquisedeque é um sacerdote que não tem descendência nem para frente nem para trás, tá? E Arruxa era consequentemente igualmente a esse sacerdote. Quando você vai analisar os textos tudinho lá na Torá, no livro de Bereshit, Gênesis, você vai ver que não tem fonte para alimentar a ideia de que um dia esse Melquisedeque, rei de Salém, como ele diz, olha, é uma confusão que você precisa ver. Mas para que tudo isso? Exatamente, o propósito é fazer com que nós perdêssemos o caminho.